Vamos então, né, pessoal, dar continuidade. Essa é a nossa segunda aula, a aula parte 2, a parte 2 da aula 4, melhor dizendo, né, para ficar igualzinho a denominação da aula que está aí no canal para vocês. Então, essa é a parte 2 da aula 4, na qual eu estou falando de prisma, né? Na primeira aula eu já expliquei tudo isso aqui, mostrei para vocês a definição de um prisma, a classificação, tipos de prisma, falei das áreas, né, lateral, a área da base, falei da área total, volume, e agora nós vamos aplicar isso em alguns exercícios como exemplos, tá? Então, já vou pôr aqui. Primeiro exercício aí, vamos fazer a leitura. Eu vou resolver dois exercícios, tá? Dois exemplos nessa aula e faço mais uma para resolver mais dois, tá? Para dividir em duas aulas para fazer passo a passo com calma, tá? Então tá falando o seguinte: calcule a área da base. Vamos colocar aqui já. Eu quero a área da base. Vou chamar de AB. A área lateral, que é o AL. A área total, AT. E o volume de um prisma reto. Que é o prisma reto? A aresta lateral aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, né? Todas, né? Formam um ângulo de 90 graus com a base. Que apresenta 12 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, né? Esse triângulo retângulo, ele tem o ângulo maior dele, o interno dele é um ângulo de 90. Vou olhar nesse aqui de baixo, esse aqui é ângulo de 90 graus. Com catetos que medem 8 e 6 centímetros, como está aqui na figura, né? Então aqui eu tenho um triângulo retangular reto, a base dele, né, um triângulo retângulo, e eu tenho as medidas, né, dessa aresta dessa base, que é igual a essa aqui, ó. Essa é igual a essa aqui exatamente igual a essa, e essa, o 3 risco aqui, igual a isso, beleza? Isso aqui é só para você reconhecer quais que são iguais aí, né? Opa, vou apagar aqui. Então a primeira coisa é a área da base, né? Como é um triângulo, a área da base, nós vamos fazer aqui, ó. A área da base eu mostrei para vocês. Quando for um triângulo, você vai usar a área do triângulo aqui, que na maioria dos casos vai ser a base vezes a altura dividido por 2, tá? Aqui a gente não precisa ficar discutindo muito qual que é a base, qual que é a altura aqui desse triângulo não, tá? Vamos falar que essa aqui é a base, o meu Bzinho, e esse aqui é a altura, tá? Então aqui eu já tenho a base e tenho a altura. Então vamos substituir os valores, né? Base vale 6, altura vale 8. Eu divido isso por 2, né? 6 vezes 8, 48, dividido por 2, dá 24. Qual que é a unidade? Centímetros ao quadrado, né? A área é ao quadrado, a unidade, tá? Volume ao cubo. Então 24 centímetros quadrados. Tranquilo, né? Aqui não teve segredo. Agora, para calcular a área lateral, você tem que raciocinar um pouquinho. Por quê? Eu tenho três faces laterais, beleza? Para calcular a área lateral, então, eu tenho que somar a área dessas três faces laterais. Só que elas não são iguais, tá? Por quê? Porque para essa face lateral aqui, ó, olha aqui, ó, essa aqui, vou riscar. Eu tenho 6 lados de base, né, e 12 de altura para essa face. Para essa outra face aqui, ó, a altura é 12. Esse lado aqui é paralelo a esse. Eu posso falar que isso aqui também vale 12 centímetros. Porém, esse aqui, ó, eu não posso falar que vale 6 nem 8. Porque como esse triângulo aqui é retângulo, aqui eu tenho hipotenusa desse triângulo, né? Ele não é um triângulo equilátero ou isósceles, certo? É um triângulo retângulo. Então aqui é a hipotenusa. Então eu tenho que saber quanto que vale esse H, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, para determinar a área dessa face aqui. E a área dessa face aqui de trás vai ser 8 vezes 12, né? Então, ó, a área lateral, agora eu vou apagar aqui, ó.
Vou apagar aqui para o desenho não ficar muito. A área lateral, eu vou pôr assim, ó, eu tenho a área lateral, vou chamar de L1. A área lateral, que é essa aqui, ó, eu vou chamar de área lateral 2. E é lá de trás, ó, a área lateral 3. A área lateral 1, então, a área lateral vai ser a soma da área lateral 1 mais a área lateral 2 mais a área lateral 3. Então vamos colocar aqui, ó, a área lateral vai ser área lateral 1, base vezes altura. Então vai ficar, desculpa aqui, 6 vezes 12, né? 6 vezes 12. A área lateral 2 depende, eu tenho essa altura aqui, ó. Mas eu não tenho a medida dessa hipotenusa desse triângulo. Eu só tenho esse, eu sei que aqui é 12. Esse lado aqui, ó. Agora eu preciso descobrir esse, que aí eu multiplico esse vezes esse. Eu tenho essa área lateral 2. A área lateral 2, pessoal, é essa desse lado aqui, ó. Tranquilo? Então vamos aplicar Pitágoras aqui, né? É um triângulo retângulo. H é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Que é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. 6 ao quadrado dá 36. Somando 64 mais 36 dá 100. Só que esse valor aqui é de h ao quadrado, né? Opa! H ao quadrado, é porque aqui tem esse menuzinho aqui, né? H ao quadrado é igual a 100. Tá difícil, né? Como que eu acho o valor de h aqui? Eu extraio a raiz quadrada, né? O h vai ser a raiz quadrada de 100, que é 10, né? Então, 10 centímetros. Então, esse aqui, ó, esse lado aqui é 10, tá? Esse lado aqui, ó, que eu tô riscando, que é para calcular a área 2. Então, eu vou multiplicar 10 vezes a altura, que é 12. A altura, né, é a mesma para todas as faces, né? Agora, a face lateral, a área lateral 3, né? A face lateral 3 vai ser 8 vezes 12. 8 vezes 12. Então, a área lateral aqui vai ser 6 vezes 12, 72, né? Mais 10 vezes 12, 120. Mais 8 vezes 12, 96. Somando isso aqui tudo, que vai dar 288, né? Então, 288 centímetros quadrados. Esse valor é o valor da área lateral. A área da base nós já calculamos aqui. Tranquilo? A área total agora. A área total, vocês lembram da última aula. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a área lateral e somar com 2 vezes a área da base, né? Que eu já calculei, já tem os dois, né? A área lateral deu quanto? 288. Mais 2 vezes a área da base. A área da base nós calculamos lá, 24. Então, a área total vai ser o quê? 288 mais 48. Isso dá 336 centímetros quadrados. E o volume? O volume, na última aula eu defini para vocês, né? A área da base vezes a altura. A área da base nós já calculamos aqui, ó, que é a área do triângulo, nós achamos 24. A altura do prisma é 12, então é só multiplicar. 24 vezes 12. 24 vezes 12 dá, se fosse, dá 240 mais 40, 288, né? 288 centímetros cúbicos. Tá aí o volume. Então, determinamos tudo que foi pedido enunciar, tá? Eu preferi colocar isso aqui nesse exercício porque é o que é cobrado, né? Volume, área lateral, área total e área da base. Não vai fugir disso. Nosso segundo exercício já é uma questão do Enem, que não envolve nem cálculo, né? Só classificação,
Quem prestou atenção na aula direitinho vai resolver essa questão com muita facilidade. Ó. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está apresentada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então aqui eu tenho a figura 1, que é a real, né? E essa aqui é uma projeção, figura 2. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão apresentadas na figura 2 é um prisma, né? Aqui, ó. As bases são paralelas, né? São polígonos que são paralelos. E eu tenho 3 faces formadas com um paralelogramo, né? Então aqui o ângulo é reto, né? Tá aqui a simbologia de ângulo reto. Então isso aqui é um prisma triangular reto, letra E. Beleza? Então questão tranquila, né? Só para fazer a identificação aí, sabendo a definição, vendo o desenho aí, nem precisa ter muito conhecimento de geometria para identificar isso aí. Pessoal, vou encerrar essa aula por aqui. Fiz a questão 1 com bastante tranquilidade, né? Bem devagar para você entender todos os cálculos lá. Na próxima questão nós fazemos mais 2 questões, beleza? Na próxima aula. Até mais, um abraço.